Avançando agora sobre o processo de trabalho. É bom mencionar que no processo de trabalho, em regra, falando agora sobre audiências, em regra, a audiência é una. Todos os atos são praticados em uma única audiência. Então, nós temos a fase inicial da audiência é acerca da possibilidade de conciliação entre as partes. Não havendo conciliação, a defesa deve ser deduzida pelo reclamado. Então, é após a conciliação, a defesa, a contestação, ela é deduzida em audiência e reduzida a termo pelo serventuário da justiça. Após a defesa, nós temos a instrução e após o julgamento com a sentença. Tudo isso em uma única audiência. Na praxe, na regra, como esses atos podem não ficar sendo realizados no mesmo dia, porque nós temos uma limitação pela CLT de audiências com no máximo 5 horas, nós temos uma prática e nós temos uma audiência de prosseguimento. Então, os atos que não são praticados nessa audiência una são continuados nessa nova audiência que é designada pelo juiz. Um outro ponto importante do processo de trabalho é a relação ao preposto, a figura do preposto, que não tem correlação no processo civil. No processo de trabalho, o empregado e o empregador, eles devem comparecer à audiência com uma forma que eu acabei de mencionar. Se o empregador reclamante, se o reclamante não comparecer, a reclamação trabalhista ela é extinta. Se o reclamado não comparecer, ele é considerado rével. E qual é a figura do preposto? O preposto é a possibilidade do empregador se fazer representar por um empregado da sua empresa que tenha conhecimento dos fatos e possa representá-lo em juízo. Então, ao invés do empregador comparecer em juízo, ele designa um preposto que conhece dos fatos para representá-lo. E essa relevância desse preposto, dessa figura, é porque se não tiver um preposto em audiência, pode e deve ser considerada a revelia das partes, no caso do reclamado. Vindo para a administração pública, a figura do preposto é plenamente aplicável à administração pública. Quando nós temos órgãos e entidades públicos que figuram no polo passivo das reclamações trabalhistas, nós teremos que ter, para além do advogado público, a designação de um preposto que representa a administração pública, que é um servidor que conheça dos fatos que estão sendo relatados na reclamação trabalhista. Se não houver preposto, a depender das circunstâncias do processo, pode ser caracterizada a fazenda pública como rével. Então, essa é interessante, importante discussão, que não tem essa correlação também com o processo civil. Avançando em relação aos prazos. Em regra, como também no processo civil, os prazos são contados em dias úteis. Em regra, o prazo é de 8 dias úteis. Temos algumas exceções que vamos mencionar à frente. Para a Fazenda Pública, pelo Decreto-Lei 779 de 1969, o prazo é em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Para contestação, já mencionei rapidamente e vou reforçar agora, qual é o momento de se contestar no processo de trabalho? É quando se tem a audiência una, inicial, quando as partes são instadas à conciliação e quando não há conciliação. Nesse momento, quando não há conciliação, a defesa deve ser deduzida em juízo, a contestação deve ser mencionada em juízo, reduzida a termo, mas com a possibilidade de se protocolar no processo judicial eletrônico a contestação pelo sistema até o horário e a data da audiência. Então, a contestação, quando eu falo que é em quádruplo para contestar, tem-se considerar o prazo da audiência, que é o momento onde a contestação é ofertada. As audiências, pelo artigo 841 da CLT, devem ser designadas com prazo mínimo de antecedência de 5 dias. Como o prazo para a Fazenda contestar, que é no momento da audiência, que deve ser apresentada, é em quádruplo, nós temos pelo menos um espaço de 20 dias úteis entre a data que foi designada e a realização da audiência envolvendo a Fazenda Pública, para ter esse prazo considerado para a contestação. Uma outra situação relevante a ser mencionada em relação aos recursos. Então, imaginem vocês que nós temos uma reclamação trabalhista, que é a inicial do processo de trabalho, nós temos uma contestação ofertada e nós temos uma sentença prolatada por um juiz trabalhista. Dessa sentença, o recurso cabível é o recurso ordinário. No processo civil, tem a semelhança da apelação. A apelação é o recurso em face da sentença, no processo civil em 30 dias. No processo de trabalho, é o recurso ordinário que para a Fazenda
são 16 dias úteis para o recurso ordinário. Então, interposto um recurso ordinário, imagine que um Tribunal Regional do Trabalho venha julgar esse recurso. Em face do acordo do Tribunal Regional do Trabalho, nós poderemos interpor um recurso de revista, que faz, às vezes, de um recurso especial do processo civil. Então, de um acordo de um Tribunal Regional do Trabalho, a Fazenda Pública poderá interpor um recurso de revista no prazo também de 16 dias úteis. Imagine agora que o Tribunal Superior do Trabalho venha julgar esse recurso de revista. Em face desse julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, é cabível ainda um recurso extraordinário, que nós já sabemos que o prazo é de 30 dias úteis. Um outro recurso que nós temos, bem peculiar ao processo de trabalho, é o agravo de petição. Em todas as decisões em execução, o recurso cabível é o agravo de petição. E nesse caso também, nós temos esse prazo também, que nós já mencionamos, da regra de 8 dias. Obrigado, desejo sorte e sucesso a todos que vão fazer os concursos da administração pública, da AGU, sejam para advogados da União, para a Fazenda Nacional, para a Federal. Tenham sucesso e até a próxima.